Bom dia, queridos irmãos. Eu quero convidar agora aqueles que puderem, que se coloquem de joelhos para erguermos uma oração ao nosso Deus. Grandioso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque de alguma forma a tua mensagem será ouvida, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque se preocupa conosco e nos tem cuidado e nos dado a tua proteção. Pedimos, ó Pai, que neste momento em que a tua palavra será aberta, que o teu Santo Espírito venha nos ungir, Senhor, com a inspiração, com o entendimento, para que a tua palavra seja realmente entendida e para que ela possa mudar os corações. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, o tema do sermão de hoje, o título do sermão é A Escada para o Céu. E o nosso texto está em Gênesis 28. Então, abra sua Bíblia neste momento, no livro de Gênesis, capítulo 28. E vamos ler a partir do verso 10. Agora deu certo. O texto de Gênesis 28, verso 10, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou umas pedras do lugar e as fez de seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abrão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. E temos também o verso 17. Quando Jacó ele se desperta e ele diz, e temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Muito bem. O que estava acontecendo com Jacó no momento em que ele se deita para dormir, coloca um travesseiro, uma pedra como travesseiro, e tem um sonho? No momento em que esses acontecimentos estão passando com Jacó, ele está passando um momento muito difícil da vida dele. Estava com o coração apertado, ele tinha acabado de sair de casa porque ele tinha enganado o irmão. Ele tinha perdido a confiança do pai dele, tinha perdido a confiança e ganhado o ódio do irmão dele por causa das trapaças que ele tinha feito. E neste momento ele seguia sem rumo. Ele até tinha um rumo, ele estava indo para a casa dos avós dele, mas a vida dele estava sem rumo. E é neste momento em que entra a didática de Deus. E eu quero falar um pouco sobre a didática de Deus. Jacó, ele deita e dorme e sonha. E ele vê uma escada. E essa escada, ela liga a terra ao céu, e por ela sobem e descem anjos.
no momento mais difícil, no momento crucial da vida de Jacó, Deus aparece para ele, aparece do lado da escada, para lhe oferecer uma solução para a vida dele, para lhe oferecer um caminho, para lhe oferecer uma saída. E essa é a didática de Deus, queridos irmãos. Quando nós estamos passando por dificuldades, quando a nossa vida está destruída, corroída pelo pecado, pelas consequências dos nossos atos, Deus, ele aparece na nossa vida e nos oferece uma oportunidade. Deus aparece na nossa vida para mostrar para a gente que existe um caminho, que existe uma escada. E essa é a didática de Deus, e nós vamos discorrer a respeito disso. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu queria colocar alguns conceitos que nós carregamos no dia a dia. E esses conceitos, eles fazem muita diferença se nós realmente conhecermos o significado deles. Bom, aqui está a escada de Jacó, e eu quero falar com vocês sobre 3 conceitos: sobre religião, sobre Deus e sobre verdade. Essas 3 coisas, elas carecem de definição. Eu não sei se você tem um conceito formado a respeito dessas coisas, até porque eu estou apresentando elas agora para você, mas você tem um conceito formado na sua cabeça do que são essas coisas. Religião. O que é religião? O que é religião para você? Você tem uma religião? Talvez nós temos um conceito muito pequeno, eu diria, muito fugaz, do que a palavra religião significa. E nós temos não só conceito fugaz, mas nós temos um preconceito muito forte com a palavra religião, porque talvez a gente não entenda o que ela realmente significa. Muitas pessoas, elas dizem ter uma religião, ou confundem uma religião com uma denominação. E acredita, irmão, a definição que eu vou mostrar para você hoje aqui de religião não tem nada a ver com denominação. Eu procurei a origem dessa palavra, a origem da palavra religião. A palavra religião, ela vem do latim. E a palavra religião, ela é um substantivo. É um substantivo que ela principia com a palavra re mais alguma coisa. A origem da palavra religião, ela é um tanto quanto incerta. Existem duas principais explicações para a origem da palavra religião. E a palavra religião, sendo um substantivo, ela provém de um verbo. Ela pode ter provindo do verbo religare ou do verbo relegere. Vamos analisar as duas situações. Religare, do latim, ela tem o sentido de ligar novamente, de voltar a ligar. Religar. Então, religião, a partir da origem religare, ela tem a forma de religar. Seria para nós, então, religar. O que condiz com o sonho de Jacó. Jacó, ele sonhou com uma escada. E o que aquela escada estava fazendo ali no sonho de Jacó? O que Deus mostrou para Jacó? Deus mostrou que
é preciso que haja uma ponte entre o ser humano e Deus, entre a terra e o céu. Então, se a palavra religião, ela tem origem em religare, então é coerente com o sonho de Jacó. É coerente. Mas existe uma outra vertente que os especialistas, eles dizem que é provável que a palavra religião tenha surgido do verbo religere, que também é do latim. E religere, ele tem o significado de reler, revisitar, e foi associado ao ato constante da leitura e interpretação dos textos bíblicos, o que também é coerente com a Bíblia. Porque Deus, na sua didática, Ele instruiu no Antigo Testamento a cada geração que passava, que os textos bíblicos fossem lidos e relidos uma e outra vez. Porque é assim que funciona a didática de Deus. Porque Deus, Ele quer religar. E para religar, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você tem que ir atrás, você tem que ler, você tem que pesquisar, você precisa procurar saber o que está acontecendo. Então, relegere, ele também é coerente. Então, as duas formas da origem da palavra religião, elas são coerentes na Bíblia, totalmente coerentes. Mas eu não sei se ela é coerente com o conceito que você tem de religião. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho isso, a partir do momento em que nós precisamos entender que religar, ela precisa necessariamente de duas coisas que precisam ser ligadas. E uma das coisas que precisa, uma das pontas, somos nós. Nós precisamos ser religados a alguma coisa. A Bíblia apresenta isso para nós. E ao que nós precisamos ser religados? A Deus. Nós precisamos ser religados a Deus. E aí entra a segunda coisa que carece de conceituação. Quem é Deus para você? Ou qual é o conceito que você tem de Deus? Eu vou passar para o próximo slide. Não, é aqui mesmo. Os conceitos que nós encontramos no mundo a respeito de Deus, eu coloquei alguns, eu elenquei aqui alguns apenas, mas são muitos os conceitos que se tem de Deus. Mas existe uma ideia panteísta, e panteísta significa tudo, né? Essa ideia panteísta, que existem em diversas religiões ao redor do globo, ela estabelece que Deus está em tudo e está em todos. Então, tudo é sagrado. Então, qualquer coisa é sagrada. Existe também a ideia de que Deus é uma energia que governa o universo e que não necessariamente está preocupada com a nossa vida pessoal. Deus seria uma entidade todo-poderosa que não se importa com os seres humanos ou com a história da humanidade. Um quarto conceito é que Deus ele pode ser adorado do modo que cada um achar correto. A verdade, irmãos, é que quando nós não conhecemos a Deus na plenitude do conhecimento, nós acabamos criando o nosso próprio Deus. Nós criamos o nosso próprio Deus. Muito bem. Mas qual é o conceito de Deus
por Deus mesmo, como Deus ele se conceitua. Nós temos alguns textos bíblicos que vão que vai estabelecer quem é Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus ele se apresenta aqui como Criador. O que se contrapõe, esse conceito de Deus Criador, ele se contrapõe à nossa ideia de que nós criamos Deus. Porque na nossa mente, muitas vezes, nós criamos Deus. Nós moldamos a Deus da maneira como nós queremos, porque é conveniente, às vezes, que Deus ele seja de uma forma. Mas quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós entendemos que as coisas não são bem assim. Então, é muito importante, quando Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra, e Ele, assim como criou os céus e a terra, Ele também criou a mim e a você. E se Deus criou a mim e a você, Ele tem soberania sobre a sua criação. Um outro conceito está em Isaías 44, versículo 6. Deus diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, Deus ele nunca foi criado, ele é atemporal. Deus ele nunca foi criado, ele é o primeiro, ele é o último, ele é aquele que conhece a história do começo ao fim. Ele sabe das coisas que acontecem no mundo, em todas as épocas do mundo. Isso é muito importante a gente colocar, porque isso define Deus de uma forma que transcende aquilo que nós entendemos. Na Bíblia nós também encontramos em Apocalipse 1, verso 8, Jesus ele se apresenta como o Alfa e o Ômega. O texto diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, que era e que há de vir. O que é, o que era e o que há de vir. Você vê que o texto ele está apresentando Deus no passado, no presente e no futuro. Mais uma vez, reforçando a ideia da atemporalidade de Deus. Reforçando a ideia de que Deus ele sempre existiu e ele sempre existirá. Eu não sei se você tinha esse conceito de Deus, ou se você tem um Deus muito pessoal que às vezes você recorre a Ele para que Ele possa te ajudar na sua vida pessoal, ou para que Ele possa curar uma enfermidade, ou resolver um problema familiar, ou resolver um problema financeiro. Talvez a gente apequene demais a Deus. E é isso que nós fazemos na nossa mente finita e limitada, nós limitamos também a Deus. E é muito importante essa conceituação que nós estamos fazendo aqui de Deus, a conceituação bíblica de Deus, para que a gente possa orientar a nossa vida espiritual. Quando a gente vai para o Salmo 139, e o Salmo 139, ele é muito esclarecedor com relação a Deus. Se você tiver a oportunidade de ler o Salmo 139, faça isso. Vai acrescentar muito na sua vida, vai fazer que você tenha um entendimento sobre quem é Deus. No Salmo 139, o salmista apresenta a Deus como sendo todo-poderoso, sendo um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E agora eu quero falar para você o seguinte: o único ser que tem essas características é o Deus. É esse Deus
que se apresentou a Jacó. Isso daí, ele exclui muita coisa. Esse conceito de que Deus ele é onisciente, onipresente, ele exclui muita coisa. Isso significa que esse Deus da escada, esse Deus que criou no princípio, ele pode ouvir a tua oração, ele pode escutar o teu pensamento. Quando você ora sozinho no teu quarto, ele pode ouvir. E só ele pode ouvir. As pessoas podem orar para outras entidades, mas as outras entidades não podem ouvir. Somente o Deus que se revelou na Torá, que se revelou a Moisés, que se revelou a Abrão, a Isaac e a Jacó, que chamou para si um povo, somente esse Deus tem essas características. E aqui nós conceituamos quem é Deus. Mas nós não esgotamos, porque não dá para esgotar, porque a gente não consegue, mesmo Deus ele se revelando dessa forma para nós, a gente não consegue esgotar os atributos de Deus. Existem muitas mais coisas que a gente poderia falar aqui, e nós levaríamos toda a manhã e toda a tarde para falar quem é Deus na Bíblia, como ele se apresenta. Nós poderíamos apresentar ainda o Deus de amor, poderíamos apresentar ainda o Senhor dos Exércitos, e muitos outros conceitos a respeito de Deus, mas eu elenquei estas definições de Deus na Bíblia, para que a gente possa ter um entendimento e para que a gente possa orientar a nossa religião de forma correta. E aqui eu entro num aspecto interessante a respeito do conhecimento de Deus. Você pode dizer, tudo bem, Sandro, você deu algumas definições, alguns conceitos de Deus na Bíblia, mas e como é que eu posso confiar na Bíblia? Como é que eu posso confiar o que está escrito na Bíblia está realmente correto? Porque, imagina só, se eu sou autor de um livro que fala ao meu respeito, eu não sou confiável para me autodefinir, não é mesmo? Se eu escrevi que eu fiz tais e tais façanhas, como é que eu posso provar isso? Como é que o meu relato pode ser confiável? Então, como é que o relato da Bíblia pode ser confiável se quem escreveu foi Deus e esses conceitos de Deus estão dentro da palavra de Deus? Muito bem, por isso eu quero falar com vocês sobre a palavra profética. Existem duas coisas que fazem com que a gente normalmente usa para provar a existência de Deus. Uma delas são os milagres. Jesus, quando esteve na terra, ele usou de milagres para provar a divindade dele. Só que o milagre em si, ele não pode ser usado como uma prova da existência de Deus. Então, eu quero apresentar para vocês a palavra profética, porque é através da profecia que nós entendemos que Deus é Deus. Porque nós apresentamos aqui Deus como sendo onisciente, onipotente e onipresente, e Ele é atemporal. E se Ele é atemporal, se Ele conhece a história do fim até o princípio e do princípio até o fim, então Ele sabe todas as coisas. E se Ele sabe todas as coisas, Ele pode dizer para o Sandro de hoje o que vai acontecer com o Sandro do amanhã. E foi isso que Ele fez ao longo da história do povo de Israel. Ao longo da Bíblia, Deus ele se mostra conhecedor de fatos
que não tinham acontecido e que iriam acontecer. Alguns exemplos do que Deus profetizou na Bíblia. Ele profetizou que o povo que ele havia escolhido, Israel, que ele seria levado cativo. Ele profetizou quantos anos esse povo passaria de cativo em Babilônia. E todas essas coisas foram profetizadas por profetas antes de acontecer. Antes de acontecer. E elas aconteceram. Aconteceram, porque a história corrobora tudo. Não corrobora tudo, porque ainda nem tudo foi descoberto pela arqueologia. Mas tudo que a arqueologia descobre, tudo que a ciência tem a capacidade de descobrir, corrobora com as coisas. Então a história, a arqueologia, ela corrobora a palavra de Deus. A palavra profética, Deus profetizou qual era o povo que iria levar Israel cativo. Ele profetizou o ano em que Cristo viria. Quando nós vamos para o livro de Daniel, a gente segue a sequência de tempo que Daniel coloca ali e a gente descobre em qual ano seria a vinda do Cristo. Profetizou quando, como e onde o Cristo morreria. Entre outras coisas impressionantes que a Bíblia profetiza, que Deus profetizou, que Deus mostrou antes que acontecesse, foram a formação e a queda de impérios. E isso fica fácil e evidente de ser visto, porque os livros de histórias, tudo aquilo que a gente aprende no segundo grau, ou antes até, a gente vê a história. Os livros de história, eles falam sobre a formação e a queda desses impérios. Na realidade, se você for ver, a história, a história da humanidade é uma história de lutas, guerras e batalhas, em que surgem povos que dominam, povos que dominaram e povos que caem. E Deus, ele descreveu de forma perfeita, de forma cirúrgica, todos esses impérios da antiguidade que surgiram e que tiveram a sua derrocada. Muito bem. Então, queridos irmãos, é pela palavra profética que nós entendemos que Deus é Deus e Deus é confiável. Sabemos que o que a Bíblia revela é a verdade, o que nos leva ao conceito de verdade. Muita gente diz que a verdade ela é relativa. No dicionário, verdade ela tem essas duas conotações aqui, ó. É a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. E a segunda é coisa, fato ou evento real. Isso é verdade no dicionário. Mas e como é que fica o conceito de verdade na Bíblia? E aí nós vamos para o livro de João. João, o apóstolo amado, ele tem uma relação com a palavra verdade muito constante, muito firme. E é no livro de João que nós vamos entender o que é verdade. Se você abrir a sua Bíblia em João 17:17, você vai encontrar esse texto aqui. Jesus, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então,
O que é verdade segundo João 17:17? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas a gente vai continuar, porque a verdade na Bíblia ela é multiforme. Ela é multiforme. João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só que a palavra verbo para nós, ela tem o sentido de palavra, não tem? Então, se você trocar o verbo por palavra, ficaria assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ó, que interessante, né? Então, a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se confunde com o próprio Deus. Seguindo aqui, em João, agora no verso 14, diz assim, ó: o verbo, e a gente vai substituir novamente por palavra, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Em João 14:6, Jesus, ele é mais explícito, ele diz e ele afirma que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você notou a sequência lógica do pensamento de João? A sequência lógica é que a verdade é a palavra. Mas antes ele havia afirmado que a palavra estava no princípio com Deus, e a palavra era Deus. João depois ele vai dizer que a palavra se fez carne, e quando a palavra se fez carne, ela revela sobre si mesma, que ela é a verdade, Jesus é a verdade. Notem, irmãos, que nós chegamos aqui, segundo essa linha de pensamento, segundo essa lógica, nós chegamos à conclusão de que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é Deus. Jesus é a palavra. Jesus, ele tem as respostas. Deuteronômio 32:4, mais alguns conceitos aqui, ó. Se você for para Deuteronômio 32, verso 4, você vai descobrir que o texto afirma explicitamente que Deus é a verdade. E aqui nós estamos falando de Deus Pai. E em João 8:32, finalmente, Jesus ele declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Nós fizemos algumas definições aqui, definimos alguns conceitos. Nós definimos o conceito de religião, o conceito de Deus, o conceito de verdade. E agora a gente pode ligar os pontos entre eles. Jacó, ele viu uma escada. Deus mostrou uma escada para Jacó. Uma escada que liga o céu e a terra. Deus ele mostrou a Jacó a necessidade de se ligar a ele. Porque se Jacó ele não se ligasse a Deus, ele não iria a lugar nenhum. A promessa de Deus para Abraão seria vã. Não teria continuidade, porque Jacó é a descendência de Abraão, e as promessas de Deus se estendiam à descendência dele. Então Deus ele mostra para Jacó que ele precisa se religar, ele precisa estar ligado ao céu, ele precisa estar ligado a Deus, e ele, através dessa didática divina, Deus ele quer mostrar para mim e para você hoje que nós,
precisamos nos ligar a Ele. E como que a gente faz para nos ligar a Ele? Essa é uma pergunta muito boa. Sem Deus, sem o céu, nós não passamos de carne, que um dia irá morrer, que um dia irá apodrecer e que um dia vai virar pó. Se você hoje tem conflito com a tua vida espiritual, ou se você não tem vida espiritual, Deus está querendo mostrar para você uma escada hoje. Deus, Ele quer mostrar para você que sua vida, ela pode ter sentido, que sua vida, ela pode ter rumo. E Deus, Ele apresenta uma figura que pode fazer essa conexão. Deus apresenta no decorrer da sua palavra, Ele apresenta a um Salvador. Nós, por nós mesmos, não conseguimos subir aos céus. Nós não conseguimos resolver os nossos próprios picuinhas. Que dirá subir aos céus? Já foi tentado antes. As pessoas quiseram construir uma torre que os levasse até a porta dos céus. Não existe tal coisa. A Bíblia é muito enfática em dizer que não existe tal coisa, que nós por nós mesmos não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, Deus, Ele apresenta a escada. E Deus, Ele apresenta desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Ele apresenta a Jesus Cristo como sendo a escada, como sendo a verdade. Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a escada, Ele é Deus, Ele é o verbo, Ele é a verdade. Você precisa conhecer a verdade, porque a verdade, segundo Jesus, vai te libertar. Eu quero falar ao seu coração. Eu sei que muitas e muitas vezes você teve dificuldades, que você tentou, que você lutou desesperadamente para vencer algo que te incomodava. Você lutou para vencer o cigarro e não conseguiu. Você lutou para se livrar do alcoolismo e não conseguiu. Você está desesperado porque tua família não dá certo. Desesperado porque você não consegue administrar a tua casa. Não consegue administrar o teu emprego. Você sai de um emprego e entra no outro emprego. O teu casamento, ele não funciona. E você não sabe mais o que fazer. Jesus é a escada. Você não consegue se desapegar das coisas que têm feito mal para você, mas Jesus, Ele mostra, Deus, Ele mostra e aponta: eis aqui a escada, conheça esta escada, se apegue a essa escada e a tua vida vai ter sentido. Queridos, eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu lutei, quantas vezes eu fui derrotado. Mas quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Quando eu conheci Jesus e eu segui a orientação dele, quando ele diz: vem e segue-me, eu entendi que quando você segue a Jesus, existem duas dimensões de caminhada. Quando você segue a Jesus nesta vida, e você segue as orientações de Jesus nesta vida, cada passo que você dá nesta vida, é um passo que você dá na escada que leva para o céu. Então nós vivemos
em 2 dimensões da nossa vida espiritual. E eu quero que você experimente. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Você que está assistindo, você não está vendo esta pregação por acaso. Deus trouxe você até aqui porque Ele quer mostrar essa escada para você. Deus quer sarar as tuas feridas. E sarar as tuas feridas, ela passa necessariamente pelo conhecimento do Cristo, pelo conhecimento da verdade. Acredite, irmão e irmã, que quando Jesus ele diz que quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto, isso é verdade. Se você conhecer a Jesus, você vai ter libertação, você vai ter paz de espírito, e você vai se livrar das misérias que tem acompanhado a sua vida. A tua família está em frangalhos, está difícil de conviver. Recorra a Jesus, coloque seus joelhos no chão e ore, e você vai obter paz. Faça hoje um contrato com Deus, faça uma aliança hoje com Deus. Jesus, Ele está lá em cima na escada, e Ele está com o coração cheio de amor, um coração cheio de amor para dar para você. Ele quer apresentar as soluções para a sua vida. Então se conecte, faça como Jacó, recoste-se humilde aos pés de Cristo, e Ele vai mostrar a escada para você, Ele vai mostrar a saída, e Ele vai mostrar o caminho que vai te levar para a salvação. Por isso, eu desafio você hoje, na sua casa, que você se ajoelhe diante desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que não existe impossível para Ele, que você se ajoelhe perante Ele, e que você abra seu coração. Abra seu coração e siga. A partir do momento que esse Jesus, e essa é uma promessa que Ele faz, e eu desafio você hoje a reclamar essa promessa, de que Deus, de que Jesus, a partir do momento em que você apresentar tudo aquilo que você tem no seu coração, Ele vai mostrar a saída para você, Ele vai sarar a tua ferida, Ele vai trazer paz para a tua família, Ele é a solução. Eu desafio você a hoje, neste momento, coloque-se de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso e derrame o seu coração aos pés de Cristo. Faça isso. Você vai conhecer a verdade e você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém.